francesas e espanholas, ambas têm defeitos, de modo que uma terceira potência que se criasse poderia não somente opor-se, mas ter confiança na vitória. Os espanhóis não podem fazer frente à cavalaria e os suíços deverão ter medo das forças de infantaria quando as encontrarem tão obstinadas, tão fortes quanto eles nos combates. Já se viu e há de se ver ainda que os espanhóis não podem fazer face a uma cavalaria francesa e os suíços serem derrotados pela infantaria espanhola. E se bem que deste último caso não se tenha tido exemplo direto, teve-se uma mostra na jornada de Ravenna quando a infantaria espanhola enfrentou a alemã, que usa a mesma tática da Suíça. Os espanhóis, valendo-se da sua agilidade e com o auxílio dos seus escudetes, haviam-se posto debaixo das lanças dos alemães e estavam certos de vencê-los, sem que estes pudessem ter salvação. E se não fosse o auxílio da cavalaria, todos eles teriam sido chacinados efetivamente. Pode-se, portanto, conhecendo os defeitos destas duas espécies da infantaria, organizar uma terceira que resista à cavalaria e não tema a sua igual. E disso resultarão a formação de uma geração de guerreiros e a mudança de métodos. E são essas coisas que, reorganizadas, dão reputação e grandeza a um príncipe novo. Não se deve, portanto, deixar passar esta ocasião a fim de fazer com que a Itália, depois de tanto tempo, encontre um redentor. Não tenho palavras para exprimir o amor e entusiasmo com que seria ele recebido em todas as províncias que sofreram ataques e invasões estrangeiras, nem com que sede de vingança, com que lágrimas. Que portas se lhe fechariam? Que povos lhe negariam obediência? Que inveja se lhe oporia? Qual italiano seria capaz de lhe negar o seu favor? Já está fedendo para todos este domínio de bárbaros. Tome, pois, a vossa ilustre casa esta tarefa com aquele ânimo e com aquela fé com que se esposam as boas causas, a fim de que, sob o seu brasão, esta pátria seja enobrecida e sob os seus auspícios se verifique aquele dito do Petrarca: Virtù contro a furore prenderà l'arme e fia il combate corto che l'antico valore negli italici corno è ancor morto. A virtude tomará armas contra o furor e será breve o combate, pois o antigo valor ainda não está morto nos corações italianos. Carta de Maquiavel a Francesco Vettori. Magnifico oratore florentino Francesco Vettori, apud summum pontificem et benefactori suo, Rome. Magnífico embaixador, tardas jamais foram as graças divinas. Digo isto porque me parecia não ter perdido, mas enfraquecido a vossa graça, tendo estado vós tanto tempo sem escrever-me, e eu estava em dúvida de onde pudesse vir a razão. E a todas as que me vinham à mente, dava eu pouca importância, salvo àquela porque duvidava não houvesseis deixado de escrever-me, porque vos houvesse sido escrito que eu não fosse bom conservador de vossas cartas. E eu sabia que Filippo e Pagolo exclusive, outros por mim não as haviam visto. Tive pela última vossa de 23 do mês passado, pelo que fico contentíssimo por ver quão ordenada e sossegadamente desempenhais este ofício público, e animo-vos a continuardes assim, porque quem deixa seus cômodos pelos dos outros, perde os seus e daqueles não recebe satisfação. E como a fortuna ordena todas as coisas, é preciso deixá-la fazer, deixar-se ficar, e não lhe opor embaraço,
e esperar o tempo em que ela consista aos homens fazer qualquer coisa, e então vos ficará bem trabalhar mais, desvelar-se mais pelas coisas, e a mim partir da cidade e dizer, eis-me aqui. Não posso, portanto, desejando render-vos iguais graças, dizer-vos nesta carta outra coisa que não seja a minha vida, e se julgardes que deva trocá-la pela vossa, ficarei contente em mudá-la. Permaneço na vila, e como seguiram aqueles meus últimos casos, não estive, para reuni-los todos, mais de 20 dias em Florença. Tenho até agora apanhado tordos à mão. Levantava-me antes do dia, trabalhava à paina, afastava-me com um feixe de gaiolas sobre mim que parecia o Geta quando ele voltava do porto com os livros de Anfitrião. Apanhava pelo menos 2, no máximo 6 tordos. E assim estive todo o mês de setembro. Depois este entretenimento, ainda que desprezível e estranho, faltou com desgosto meu, e vos direi qual seja a minha vida. Levanto-me de manhã com o sol e vou para um bosque meu onde mando fazer lenha, e ali fico 2 horas a inspecionar as obras de véspera e a passar o tempo com os lenhadores, que têm sempre aborrecimento à mão, ou entre si, ou com os vizinhos. E a respeito deste bosque eu vos teria a dizer 1000 belas coisas que me aconteceram com Frosino da Panzano e com outros que queriam destas madeiras. E especialmente Frosino, que mandou buscar certas quantidades sem dizer-me nada, e ao pagamento queria reter 10 liras, que dizia tinha a ver de mim faz 4 anos, que me ganhou no jogo de crica em casa de Antônio Guicciardini. Comecei a fazer o diabo querendo acusar de ladrão o carroceiro, que ali fora mandado por ele. Tandem Giovanni Maquiavel entrou no meio e nos pôs de acordo. Battista Guicciardini, Filippo Ginório, Tommaso del Bene e certos outros cidadãos, quando aquela ventania soprava, cada um me encomendou uma medida. Prometi a todos e mandei uma a Tommaso, a qual voltou a Florença pela metade, porque para medir havia ele a mulher, a criada, os filhos, que pareciam o Gabura, quando na quinta-feira com seus rapazes bate num boi. De maneira que, visto em quem estava o lucro, disse aos outros que não tenho mais madeira, e todos disso fizeram questão importante, e especialmente Batista, que enumera esta entre as outras desgraças de prato. Saindo do bosque vou à fonte, e daqui à caçada, tenho um livro comigo, ou Dante ou Petrarca, ou um destes poetas menores como Tíbulo, Ovídio e semelhantes. Leio aquelas suas amorosas paixões e aqueles seus amores, lembro-me dos meus, comprazo-me neste pensamento. Vou depois à hospedaria, à beira da estrada, falo aos que passam, pergunto pelas novas das suas terras, ouço uma porção de coisas e noto os vários gostos e diversas fantasias dos homens. Chega, enquanto isso, a hora do jantar e, com a minha gente, como que esta minha pobre vila e fraco patrimônio comportam. Terminada a refeição, volto à hospedaria onde está o estalajadeiro e, ordinariamente, encontro-me com um açougueiro, um moleiro, 2 forneiros. Com estes eu me entretenho o dia todo jogando crica, tic-tac, e depois daí nascem 1000 contendas e infinitas insolências e injúrias, e o mais das vezes se disputa um quatrino, e somos ouvidos, não raro, a gritar de San Cassiano. Assim, mergulhado nesta piolheira, estou com a cabeça mofada, desafogo a malignidade do meu destino, e até me contentaria em que me encontrasseis nesta estrada, para ver se ele se envergonha. Chegando à noite, de volta a casa, entro no meu escritório, e na porta dispo as minhas roupas cotidianas, sujas de barro e de lama, e visto as roupas de corte ou de cerimônia, e, vestido decentemente, penetro na antiga convivência dos grandes homens do passado. Por eles acolhido com bondade,
Nutro-me daquele alimento que é o único que me é apropriado e para o qual nasci. Não me envergonho de falar com eles e lhes pergunto da razão das suas ações, e eles humanamente me respondem. E não sinto durante 4 horas aborrecimento algum. Esqueço todos os desgostos. Não temo a pobreza. Não me perturba a morte. Transfundo-me neles por completo. E como disse Dante, não pode a ciência daquele que não guardou o que ouviu. Noto aquilo de que pela sua conversação fiz cabedal e compus um opúsculo, De Principatibus, onde me aprofundo quanto posso nas cogitações deste tema, debatendo o que é principado, de que espécies são, como eles se conquistam, como eles se mantêm, por que eles se perdem, e se vos agradou alguma vez alguma fantasia minha, esta não vos deveria desagradar. E um príncipe, e maxime um príncipe novo, deveria recebê-lo com prazer. Portanto, eu dedico a magnificência de Juliano. Filippo Casavecchia ouviu, poder-vos-á pôr a par em parte da coisa em si e dos argumentos que tive que suprimir, se bem que ainda eu aumente e corrija. Vós desejaríeis, magnífico embaixador, que eu deixasse esta vida e fosse gozar convosco a vossa. Eu o farei de qualquer maneira, mas o que me tenta agora são meus negócios certos que dentro de 6 semanas terei concluído. O que me deixa em dúvida é que estão aí aqueles Soderini, aos quais seria forçado, indo aí, a visitá-los e a falar-lhes. Duvidaria que ao meu regresso eu não pudesse apear em casa e descavalgasse no Bargello, porque, embora este estado tenha fortíssimas bases e grande segurança, também ele é novo, e por isto duvidoso, nem aí faltam sabichões que, para aparecer, como Pagolo Bertini, prejudicariam a outros e me deixariam as preocupações. Rogo-vos que tranquilizeis este meu temor, e depois irei no tempo mencionado a visitar-vos de qualquer modo. Falei com Filippo sobre este meu opúsculo, se seria conveniente dá-lo a público ou não. Caso conviesse, se seria bom que eu o levasse ou que o mandasse. Se o não desse, fazia-me duvidar de que não só Juliano não o lesse, mas também de que este Ardinghelli se fizesse as honras deste meu último trabalho. Se o desse, me satisfazia a necessidade que me prende, porque eu me estou consumindo e não posso ficar assim por mais tempo, sem me tornar desprezível por pobreza. Ainda desejaria muito que estes senhores Médici começassem a se lembrar de mim se tivessem que começar a fazer-me voltear uma pedra. Porque se depois não ganhasse o seu favor, eu mesmo me lamentaria, pois que quando lido o livro, veria-se que durante os 15 anos em que estive em estudo da arte do Estado, não dormi nem brinquei, e deveria a cada um cercar o servir-se daquele que, à custa de outros, fosse cheio de experiência. E da minha fé não se deveria duvidar, porque tenho sempre observado a fé. Não vou agora rompê-la. E quem foi fiel e bom 43 anos que eu tenho, não deve poder mudar sua natureza, e da minha fé e bondade é testemunho a minha pobreza. Desejaria, portanto, que ainda me escrevesseis aquilo que sobre esta matéria vos pareça, e a vós me recomendo. Cis Félix, 10 de dezembro de 1513. Nicolau Maquiavel, em Florença.